Fala, galera, estamos aqui para mais um Urbcast. Estamos com a Dani e estamos com a Mai, que são nossas BPs aqui no Urb. BPs queridas. O que é BP? Não sei. Elas vão falar isso pra gente. Vamos explicar o que elas fazem aqui, o que comem, onde vivem, o que fazem. Eu fiz uma leve pesquisada de vocês, mas é leve mesmo, porque assim, eu já sei que vocês fizeram psicologia, fazem, então eu não vou falar nada, só vocês vão conversar nesse podcast, tá? A gente vai analisar. Não, por favor, não faça. Pra mim é Tatá, né, você? Porque eu chamo as pessoas de Tatá porque eu esqueço o nome. Então, vocês fiquem à vontade. Eu queria entender como é que vocês vieram pra Urb. Eu sei que você veio em abril de 2021. Do ano passado, isso. Você chegou aqui na Urb em fevereiro de 2021. Ela fez uma mega pesquisa. Ela falou que foi leve, mas não foi não. Pesquisadora. Eu sei até que você casou de surpresa no seu aniversário, meu amor. Gente, que foi isso? Mas eu não vou pedir pra você comentar, você só comenta se você tiver vontade, porque eu sei que foram 4 posts. Esse é um tema polêmico. Verdade. Mas, a gente vai estar divulgando isso assim no Brasil, no mundo? Ai, já tá, meu amor, já divulgou, Todo já era. mundo já sabe. E pelo menos você tá casada, tá ótimo. Tá, né? Aceita. Foi uma grande surpresa. Uma grande surpresa. Porém, é isso, hein? Porém, eu também disse sim. Que vocês vieram da Globo. Exatamente. Vocês são globais, gente. Globais, globetes. Não mais globais, agora vocês são mundiais, porque o Urb é CEO. Exato. Então, eu queria saber o que é um ABP. Mas eu vou te fazer uma pergunta antes, posso? Claro, você pode falar. Vou quebrar o protocolo. Ai, pronto. Sempre, gente. Comecei quebrando. Toda desprotocolada. Desprotocolada. Pra você, o que é CBP? Por que isso é curioso? Você pode falar da sua experiência aqui, né? Dentro dessa empresa. Você com certeza tem uma BP. Eu tenho uma então, BP. na sua visão de Padawan, o que é ter uma BP pra você? Como você aciona? O que você pensa do papel da BP? Pra depois a gente responder. Tá, o que eu penso sobre um ABP? Como eu sou de CX, né? Que é Customer Experience. Eu sou consultora de felicidade do viajante. Eu que pego o primeiro viajante que vem reclamar. Então, dentro da nossa linha, eu tenho um líder direto, que é o meu supervisor. O meu supervisor tem o supervisor dele, que é a Team Leader. A Team Leader responde à coordenadora e temos dentro desse meio todo a nossa BP. A BP, para mim, que é a minha BP no caso é a Fran, eu vejo ela muito como uma facilitadora de lados. Porque quando a gente entra aqui na Urb, a gente não quer só ser consultor de viagem, às vezes até quer só consultor de viagem. Mas aqui é tão global e é tão amplo que a gente pode ser tanta coisa aqui dentro. Hoje mesmo eu estou apresentando um Urbcast com vocês. Então, ela, para mim, é uma facilitadora de carreira. Minha carreira Sim. dos outros e de outras áreas. Tanto para eu fluir melhor, quanto para eu, às vezes, desabafar. Ontem mesmo a gente teve uma reunião, quase chorei. E aí a gente desabafa. Eu não sei se é da Urb ou se é de todas as BPs no mundo, mas eu quase chorei com ela. A gente seduz, a gente, tipo isso. a gente deixa Vocês esse meio todos de têm que campo fazer aí. psicologia pra... Não, sinceramente, acredite, eu sou formada em serviço social. Eu estou cursando Em 2008, psicologia. né? Uau, É, tô meu chocada. Meu Deus, eu tô com um pouco de medo também. Não precisa. Mais do que você pesquisou. Eu não sei quais foram as fontes, as redes, né? Tá tudo tão aberto Se foi hoje em dia. oficial, tá tudo bem, que é o que a gente Isso. publica. Se foi Isso tá publicado no oficiosa, LinkedIn. Exato. Mas quer falar, Dani? Eu vou então, começar da sua falando, carreira? depois a gente bate uma bola aqui. Bate bola. Você tá certa em tudo que você falou. Acho que a sua percepção tá bem coerente com o que a gente quer que você tenha mesmo. Mas esse é uma pontinha do que a gente faz, né? E aí não desmerecendo o teu acesso à BP, mas talvez seja o que você tenha precisado até o momento. Eu tenho certeza que se você tivesse precisado de outras coisas, você teria procurado a Fran, porque a gente não só quer, como deve ter esta porta aberta, né, para os nossos clientes, independente de ser de qualquer nível hierárquico, tá? Mas a BP, ela é ela é um conector, tá, entre as áreas de negócio e nosso guarda-chuva de RH, que a gente chama de people atualmente, né? Era pessoas e cultura, agora passou a ser people. Então, eu quando explico, quando eu faço um primeiro one-on-one com o head e tal, e principalmente com uma pessoa que nunca teve um acesso a BP, primeira vez que está aqui no Urb, não estava numa empresa que teve acesso a esse cargo, porque não tem em todas as empresas,
Eu costumo usar o lúdico, assim. Imagina uma pessoa dando a mão para 2 pessoas. Sendo que uma pessoa é o guarda-chuva de RH e a outra pessoa é a sua área, tá? Por que Então, guarda-chuva? Desculpa. O guarda-chuva de RH, porque, na verdade, o RH é composto por várias sub-áreas, áreas, né? Que são, que a gente chama de especialistas, Áreas de né? especialistas, isso. Que é treinamento, desenvolvimento, recrutamento, employer branding. E tem o DP também, que está dentro de RH atualmente. Ou Então, subsistemas, né? Subsistemas ou a gente chama também. de áreas Mas engloba especialistas isso ou também? subsistemas. Engloba o quê? Essa parte de treinamento, de tudo? sim, engloba a gente tudo. se alimenta dessas áreas, a gente pega nessa fonte. Então, quais são as áreas fontes? São employer branding, cultura, treinamento e desenvolvimento, recrutamento e seleção, departamento pessoal. Então, a gente, como esse elo, bebe dessas fontes para trazer para dentro das áreas clientes. Entendeu? Isso. Te Não, super complementei. complementando. E aí, o nosso papel acaba sendo privilegiado, eu acho, e de propósito, porque a gente tem que ter uma visão. É nosso papel ter uma visão estratégica. Então, a gente tem que ter uma visão estratégica, né? E como que a gente faz isso? Participando efetivamente da área de negócio, tá? Eu atualmente atendo comercial e atendo Data Analytics. Então, qual é o meu papel? Conhecer a fundo essas 2 áreas, né? Eu sou do RH, eu tenho formação em RH, mas eu vou entender do negócio do comercial e vou entender do negócio de Data Analytics. Então, eu tenho que entender minimamente de dados. Eu tenho que estar familiarizada com os termos técnicos, que a Mayara está super familiarizada, inclusive, né? Deu uma aula pra gente. Mas eu tenho que estar familiarizada com as rotinas, com os processos. Semana passada, a gente meio que descobriu uma falha num processo conversando com uma head minha e tal. E falamos, vamos tratar disso. Então, a ABP, ela tem que ter essa análise, fazer essa análise de cenário, tá? Tem que ter muito esse feeling. De observação mesmo, muito, né? muito mesmo. E participar das rotinas da área facilita muito, porque você consegue captar as coisas, os processos. E aí a gente atua previamente e proativamente numa de, tô vendo isso daqui, essa área talvez precise disso, preciso daquilo, preciso do produto A, produto B, produto C. Então, fala assim, precisa de um treinamento específico, a equipe está defasada em termos de remuneração, a gente está tendo um turnover alto, então como que a gente faz a retenção dessa galera? Essa pessoa está há muito tempo no mesmo cargo, precisa de uma promoção. Eu posso dizer que os nossos heads são muito proativos nesse sentido. Tá? São cuidadosos e proativos, pelo menos os que eu atendi. Mas é claro que a gente tem um olhar complementar e às vezes proativo mesmo, às vezes chega na frente. Então, assim, a gente dá a mão para essas 2 áreas, né? A nossa, de people, e a área de negócio, e simplesmente vai demandando de uma área e passando para outra. Ou vice-versa também, Sendo tá? Porque mesmo. às vezes eu demando de Data Analytics algumas coisas para RH. Então, assim, a gente tem que ter muito essa visão estratégica, tem que fazer a leitura de cenário para poder estar apta a fornecer os produtos corretos para as áreas corretas, porque as áreas são muito diferentes aqui dentro. Cada uma funciona de um jeito, tem um perfil diferente. Então, se a gente não tem essa sagacidade de entender que as coisas acontecem em rotinas diferentes em cada área, a gente não consegue atender com assertividade. Mais ou menos isso. Não sei se eu me embolei muito. Não, Foi eu achei bonito. maravilhoso. Maravilhoso. Professora de faculdade. Gente, Posso só estar tem falando? didática. Pode, mas eu quero todos os termos. Todas as visões. Todos os termos. Não, as visões. esses termos de data analytics aí que Data você falou. analytics. Data Analytics, o negócio todo shaking. Eu vou um pouquinho além do que a Dani estava falando, pegando um pouquinho mais para trás, porque você perguntou sobre formação. Precisa ser formada em psicologia e tal, não sei o quê. Como é que se cria, né? Exato. Como é que você, né, de onde eles procriam, de onde vem os bebês, de onde eles nascem, de como eles vivem. O que comem? O que comem, como vivem. Primeiro, assim, a gente geralmente começa com uma formação de RH. E para você estar trabalhando dentro do RH, não necessariamente você precisa ter feito psicologia. É uma área comum, porque é uma cadeira da psicologia, a área organizacional. Então, muita gente realmente vai por essa cadeira da área organizacional e aí acaba trabalhando dentro das empresas e cai no famoso RH, que você pode atuar nesses subsistemas ou nessas áreas especialistas que a gente já falou aqui.
Ou você pode ser um generalista. O Business Partner, ele é basicamente, não basicamente porque fica muito genérico, um generalista, né? Um RH generalista. Ou seja, a gente precisa saber um pouco de todos os subsistemas de RH. Eu preciso entender como é que é um fluxo de recrutamento, eu preciso entender como é que é uma seleção, eu preciso entender sobre cultura, sobre desenvolvimento, sobre treinamento, para que eu possa atuar e atender da melhor forma os meus clientes internos. Então, a BP, ela, né, depois de uma formação dentro do RH, às vezes você pode começar a sua carreira direto já sendo BP, mas isso é raro. Geralmente, as pessoas começam a carreira dentro de algum subsistema, né? Dentro de treinamento, dentro de recrutamento. E aí você vai formando essas visões. Ou você pode ir direto para a cadeira de Business Partner, mas pelo menos na minha vivência, é um pouco mais raro. Geralmente você fica com uma formação um pouco mais longa, né, em outras áreas para você ir complementando a sua visão. Eu já trabalhei com pedagogos, engenheiros, administradores, então a formação ela pode ser muito ampla, não precisa assistentes sociais, serviço social, né, que falam. Não, assistente social que a gente também tem exato. essa cadeira do organizacional dentro exato, da faculdade, dentro da faculdade. Facilita muito. Não é só o assistencial, mas organizacional também. Então, você pode ter essa gama de formações. E hoje em dia a gente vem abrindo muito leque independente, assim, né? Cada vez mais a gente vem falando que não necessariamente você precisa ter uma formação específica para estar num lugar. O que você precisa para atuar como uma área de pessoas é gostar de pessoas. Isso é meio clichê, né? Do tipo, quem não gosta de pessoas. Mas um olhar estratégico para pessoas. Mas um olhar genuíno, e resolver problema de pessoas. Que pessoas trazem problemas. Exato. Eu me lembro, Você o meu primeiro período, problema. a professora perguntou para todo mundo na cadeira, por que você está fazendo RH? Eu falei... Todo mundo, né? Porque eu gosto de pessoas, porque eu gosto de pessoas, porque eu gosto de pessoas. Eu falei, gente, eu gosto de problema, porque pessoa traz problema, o problema tem que ser resolvido. Exato. E vocês estão ali para resolver esses problemas. Para facilitar esses problemas, exato. Então, depois que você passa, né, por essa formação, entende desses subsistemas, o BP, né, o ABP, ela vai ser um elo entre essas áreas, né, e vai trazer essas soluções. Então, o olhar para essas áreas tem que ser muito estratégico. E aí, como eu traduzo a estratégica para ficar a estratégica para poder ficar mais tangível, assim. Eu, com o meu olhar, entendendo esses subsistemas de RH, quando eu entro numa área, né, eu vou conhecer as pessoas e tudo mais, vou entender sobre aquela área, eu tenho que entrar numa reunião, por exemplo, mesmo que seja uma reunião de negócio, uma reunião que você fala da área, sobre os problemas da área, uma reunião técnica, né, que a gente diz, eu tenho que ter o olhar ali, supondo, putz, eles estão falando de... uma demanda absurda, uma volumetria, ou você percebe que tem ali alguma questão de conflito, alguma questão relacional, e aí eu vou olhar e vou traduzir aquilo, como eu posso atuar e como eu posso entrar de forma a resolver aqueles problemas, como você falou. Então, eu vou pensar, depois eu vou chamar o gestor, eu falo assim, cara, eu estava vendo ali naquela reunião, você estava falando de uma volumetria, será que a gente não vai precisar de mais pessoas? Será que a gente não tem que aumentar o quadro? Será que a gente não tem que reduzir? Né? Será que não tem um conflito aqui? Como é que a gente pode acionar? Como é que a gente pode entrar? Então, o olhar dentro dessas áreas, quando a gente entende a fundo o negócio, para trazer esse tipo de solução. Entendeu? Esse tipo e outros tipos de solução, que vai, tipo, de uma gama Mas como imensa. é que vira desse RH generalista para uma BP? Onde que vira essa chavezinha? É uma boa pergunta. Eu acho que não vira, assim. Por você empresa? permeia... É a URB que tem a BP ou todas as empresas têm? É muito Como comum. funciona? Essa é uma estrutura cada vez mais comum e eu acho que cada vez mais necessária das empresas, porque quando você tem um trabalho muito bem feito, desse elo, né, desse conector que é o Business Partner, você consegue colher resultados, ainda que sejam o que a gente chama muito aqui de resultado, de entregas invisíveis, mas no longo prazo você consegue colher resultados que é o melhor clima na equipe, uma melhor produtividade. Essas são as entregas invisíveis? Essas são as entregas... Não, as entregas invisíveis é a forma como a gente entra no dia a dia, né? Porque a entrega é sempre do gestor. Você entende? Acho que é a forma como a gente resolve até alguns conflitos, tá? O nosso papel é desenvolver esse gestor e o time. Eles são protagonistas. A gente é coadjuvante. Então, lá no cenário, no cenário, a gente fica por trás daquela solução que foi desenvolvida. Então, isso, de alguma forma, traz o papel invisível da BP. Mas quanto mais invisível,
e melhor essa área performa, eu posso dizer, na minha concepção, que melhor é o trabalho da BP, né? Você pode dizer que está fazendo um bom trabalho. E ali num curto, longo, médio prazo, depende, você consegue colher resultados, que é retenção, engajamento, clima da equipe, e resultados mesmo tangíveis, sabe? E você perguntou sobre como vira essa chave, Como vira a né? chave, né? Como você deixou de ser... Cara, você deixa de ser o RH generalista e vira uma minha BP, se perspectiva, conectou. eu acho que é comportamento. Acho que o que muda muito a chave de um RH generalista, né, ou específico, de especialista, para um business partner é o comportamento, é o olhar estratégico, é a minha comunicação e a forma como eu consigo intermediar situações, né? Não sei se isso ficou muito claro. Não ficou. Mas eu acho que talvez a grande diferença, porque nas áreas de especialistas eu atuo de forma muito técnica. Então, exemplo, no recrutamento e seleção, tenho todo o processo. Eu tenho, né, ali o desenvolvimento do perfil com o gestor, fazer o alinhamento, divulgar a vaga, triar a vaga, nananana. Então, tem uma discussão técnica. Quando eu venho para o lado do BP, eu tenho um olhar estratégico. Eu tenho um olhar para dentro do negócio, para entender o que eu preciso para aquela área, o que eu preciso para aquela pessoa, o que aquele gestor precisa. E aí eu pego o quê? Traduzo isso para a área especialista. Eu falo, cara, o meu cliente precisa desse tipo de candidato. Faz sentido? O gestor precisa disso? Então, e para isso, o meu ponto de vista da virada de chave é o comportamento, é a forma como você se porta, é a forma como você conduz. Não sei se Mas até um pouco da maturidade também. Assim, depois eu vou voltar um pouco, mas eu não vou voltar agora para não confundir. Mas eu quero falar sobre problema, essa palavra. Só para eu lembrar depois. Tem muitas empresas que não têm o BP e por isso que eu falei logo no início, assim, quando eu tenho um primeiro contato com alguém, eu pergunto, você já teve experiência com o BP? Porque tem muitas empresas que ainda não estão nesse formato. Às vezes são empresas muito pequenas e não tem ainda uma estrutura de RH mais consolidada, tá? A gente até pouco tempo não tinha. Né? A gente tinha uma BP para a empresa inteira, né? E aí fala muito de como que se dá isso. Às vezes a empresa tem uma pessoa representando o RH. Uma pessoa. E essa pessoa faz tudo, né? Faz todo o guarda-chuva. Recruta, dá feedback, treinamento. Enfim, essa pessoa... o famoso vai lá no RH. Isso, vai lá no RH. Vai lá no RH, não sabe que você vai lá no RH. E aí essa pessoa, ao tomar conta de tudo, ela também toma conta, e aí no empurrão, eu acho, acaba tendo que dar conta de situações que, de repente, uma BP faria, tá? Que aí são gestão de algumas coisas relacionadas a conflitos ou a clima, ou a atuar proativamente, entendeu? Então, assim, ela vai estar usando das ferramentas do subsistema de RH, porque ela é o RH, ela é a única pessoa da RH, então ela vai usar tudo que ela tem de ferramenta e vai resolver o problema de uma área ou vai chegar junto de uma área, entendeu? E aí o que eu acho que tá de acordo com o que a Mai tá falando, que tem um pouquinho do olhar diferenciado. Eu posso fazer melhor? Eu posso fazer mais com esse ferramenta que eu tenho? Posso olhar de outra forma? Tem essa sensibilidade, entendeu? E aí olha de forma mais estratégica, não fica só apagando incêndio, né? Só operacionalizando. Vocês tem um têm olhar... amplitude para ver, né? É a estratégia mesmo, sabe? Para você conseguir ter essa estratégia, você tem que fazer uma leitura mais ampla de cenário, você tem que olhar com outros olhos, você tem que sentir mesmo, sabe? A vibe das situações, dos setores e tal. E entender não só do seu negócio, né? Mas olhar mais globalmente para a empresa, né? A gente tem muitas reuniões de time, de BP, justamente para trocar e para falar sobre outros setores. Cada um fala do seu setor e tal, e a gente consegue ter uma visão mais ampla. Então, assim, essa questão dessa modificação do RH para o papel da BP, então, assim, pode acontecer de forma sutil numa empresa pequena ou numa empresa grande que também não tem essa visão de RH amplo, o que eu acho mais difícil, né? Como pode ser assim, né? Tipo, nasce de repente. Mas eu já participei, nasce de repente, mas eu já participei da implementação
de uma área de BP, onde não tinha, né, dentro de uma empresa. E aí você tem um trabalho que é realmente mostrar qual é o trabalho da BP. Porque isso realmente é uma incógnita para as pessoas, porque a gente está condicionado a entender o RH clássico, né? Sim, que eu vou lá no exato. recrutamento e peço uma coisa que é o self-service, né? Eu vou lá no recrutamento, vou lá no treinamento, vou lá não sei o quê. E quem é essa pessoa, né? Quem que é o business partner? O que ele está fazendo ali? Para que ele está ali traduzindo? Então, é um processo também que demanda uma mudança de mindset da empresa e das pessoas e do próprio time, obviamente, para poder começar a atuar dessa forma estratégica. Então, você tem que criar um elo de confiança, né, principalmente com a gestão e com o time que você está atendendo, porque quanto mais você entra no negócio, você pensa, você tem um negócio, e aí você tem uma pessoa, né, de RH, né, uma pessoa que vai olhar para todo o viés de pessoas dentro da parte técnica. Porque isso naturalmente se perde no dia a dia, né? Você é uma área muito técnica e você vai atuar ali com suas demandas do dia a dia. Como é que eu vou resolver? Exato. Tem que saber. E aí, quando você tem uma pessoa de RH, né? Um business partner, um elo ali dentro, você tem uma pessoa que está comprometida em olhar com a visão de pessoas para dentro dessa estrutura técnica. E aí, para isso, eu preciso entender muito bem, né, o que é o negócio desse cliente e propor soluções. É um cliente. Sim. É um cliente. Acho que fica Só fácil. que eu proponho soluções de RH. Sim, acho que fica fácil pensar assim. Aqui no Urbi somos 5. 1, 2, 3, 4, 5. Somos 5, acho. É por área? É por área. várias áreas. E isso, esse é o ponto. Por que é por área? E por que uma BP sozinha numa empresa toda acaba se perdendo um pouco no papel da BP? Porque uma empresa tem vários setores. E esses setores têm comportamentos diferentes, não tem jeito. Tem fluxos de processos diferentes. Eles têm interlocução? Tem. Eles se conectam? Sim. Né? Um depende do outro? Em sua grande maioria, sim. Boa parte do tempo. Porém, como se fosse a rotina de people é diferente da rotina de CX, que é diferente da rotina de Data Analytics, que é diferente da rotina do jurídico. Então, a gente tem essas diferenciações. E qual é o ganho da BP? Ela vai olhar para a sua rotina. Ela vai entender o que faz sentido para você. Às vezes, a Mayara está fazendo uma ação lá em OPHU que eu não vou fazer em Data Analytics porque não faz sentido naquele momento. Faz sentido fazer em outro momento, de forma diferente, sabe? De trás para frente, ela de frente para trás. Entende? Então, a BP vai ter esse olhar super sensível de falar, isso não vai caber na minha área. Eu vou ter que... É uma solução mais customizada. Eu vou ter que customizar para minha área. Ou então, eu vou ter que fazer em outro momento. E vocês têm que fazer treinamentos para essa parte? Porque, por exemplo, você tá na parte de Data Analytics. Comercial. Não. Seria bom, mas não necessariamente. Não é necessário, não é uma obrigação para eu ser BP, eu tenho que ter tal Não curso. é uma obrigação porque eu não preciso estar formada nisso, entendeu? A minha formação é em gestão. Informar da Sim. Eu preciso entender minimamente para estar na língua deles, sabe? Para me naturalizar ali naquele ambiente, e eu não preciso ser um ET, né? Então eu tenho que estar lá minimamente entendendo o que eles estão falando, claro. Isso a gente ganha com o tempo. Hoje em dia eu tenho uma outra leitura da área do que tinha um ano atrás, quando eu comecei a atender. Então a BP ela se diferencia muito. Deixa eu só não fugir do assunto problema, que eu acho que é muito legal a gente tocar nesse assunto. Depois a gente até volta. Eu só queria conectar uma coisa com o que você estava falando em relação a customizar as ações e tudo mais, mas só é importante falar que a gente está customizando as ações dentro das áreas, não quer dizer que a gente se descolhe daquilo essência, que né? é a essência de pessoas e cultura, o people, como a gente está chamando aqui. Então, existe uma diretriz, existe um caminho, e a nossa ideia é sempre convergir. Né? Então, embora você vá customizar, né, a necessidade de cada área, porque cada cliente é um cliente, cada necessidade é uma necessidade, você tem que convergir para um único caminho, porque senão cada um vai para um lado e a gente não tem esse olhar assim da organização mesmo. Da organização, não do processo, mas organização da empresa, companhia. E na verdade a gente quer que todo mundo caminhe junto, tá? Essa é a nossa primeira intenção, mas a gente tem que também estar com esses olhos abertos e atentos para os perfis das áreas. Exato, mas eu estava só
conectando essa questão Sim. da Não quer dizer que vira customização. uma bagunça, entende? Tá? Uhum. Não quer dizer que cada Cada área área vai vai fazer o fazer que de um quiser na hora jeito. que É pra quiser. todo Não. mundo subir junto, né? Todo mundo, Exato. na verdade, Acender a luz caminha do na outro, mesma de fato. direção, mas a gente tem que entender que às vezes tem que ser X para uma área e Y para outra. Isso O não quer destino dizer é o mesmo, mas o caminho que a pode gente ser vai diferente. Exato. elaborando. Mas eu quero saber de problemas. Vamos falar de problemas, adoro. Cara, então, eu vou falar, porque assim, eu tive uma transição de... Eu vou falar de um Vocês todos problema. vão poder falar de vários problemas. fica à Não, a vontade. questão é que mexe comigo isso pelo seguinte. Deixa eu estar baixando isso aqui. Isso. Porque Tá como eu vim do chique, serviço assim. social e Pra eu... cima. Isso, Desculpa, tá gente, estragando problema no aqui o microfone. podcast. Tá. Vai. Foi, tá. Como eu vim do serviço social e eu fiquei muitos anos trabalhando como assistente social, Uhum. eu realmente trabalhava com muito problema. Porque o papel do serviço social é dar um suporte Mas você trabalhava... Desculpa, você trabalhava com serviço social? em fazendo empresa o quê? também. Em empresa. Dando Tá. suporte a assuntos confidenciais, né? Que Aham, não sim. cabe eu trazer pra cá. Mas, em geral, são assuntos tensos e sensíveis de pessoas. Era uma área de Uhum. gestão de Fun- crise. A gente trabalhou Gestão na de crise, mesma é. área. Eu fazia muita gestão de crise. 90% do tempo. Então, era pesado Crise, dentro de uma tipo? leveza. Crise, Tipo, qualquer coisa que você possa imaginar mesmo. Imagina um leque muito aberto de crise. Sim, eu falo de um... Mas crise pessoal ou crise da empresa? Ou crise dos dois? Tudo. É. Às vezes era uma situação profissional. Às vezes era uma situação completamente pessoal. Completamente às íntima. vezes era de saúde. Às vezes era de saúde, às vezes era saúde mental, às vezes era saúde física, às vezes era uma situação de falecimento. Uhum. Cara, pense em tudo. É um que se leque pode, muito um ser grande. humano, ele é complexo, ele pode ter 1 milhão de problemas, é isso que a Sim. gente lidava. É. Tanto que a gente tinha as nossas salinhas de atendimento. A gente atendia dentro de uma ética e confidencialidade que vem no nosso código de ética da formação, tanto para psicologia quanto para serviço social. Então, é um trabalho muito sério mesmo. E eu trabalhava com plantão final de semana. Então, assim, era uma coisa assim, no stop, tá? Então, quando eu decidi, muito antes de eu conseguir fazer a virada, eu já pensava comigo, eu não quero, acho que não quero para mim o tempo todo só problema. E por isso que eu chamo a atenção para falar que o BP não cuida só de problema. Foi inclusive um brilho nos olhos que eu tive na cadeira de BP, porque eu peguei na Globo a parte antes, a estrutura anterior à de business partner, né? E eu participei da virada de chave. Então, antes a gente não tinha essa posição e o serviço social ele trabalhava arduamente com muitas coisas e muitos problemas. E aí eu sabia dentro de mim que eu não queria estar naquela cadeira para sempre do serviço social, que eu queria trabalhar com coisas que fossem mais leves, mais estratégicas e proativas. Não que o serviço social não fosse estratégico, tá? Mas era estratégico Mas dentro de uma outra seara. De outra maneira. Realmente do equilíbrio do colaborador, ali, da saúde do funcionário e mais familiares. ativo e menos passivo, talvez. Né? Isso. E aí, quando eu olhava para a cadeira do BP, eu enxergava muita coisa além de problema. É claro, a gente está envolvido com os funcionários e aqui no Urb a gente ainda consegue estar muito mais envolvido, porque o headcount é menor. Então a gente tem um olhar muito individualizado. muito individualizado. E eles procuram a gente, é super bacana isso. A gente continua com o nosso código de ética como profissional e tal. Então tudo que eu falar com vocês é confidencial, né? Se você Sim. quiser, sim. Ai, que maravilhoso. Você pode falar também que não precisa, entendeu? Mas se você querendo, sim, com Depende certeza. da solução, depende da necessidade da solução. Entendi. Então, Depende da nossa leitura de cenário também. Exato, assim. assim, exemplo, se você vem... Desculpa, Dani. Não, continua. Se você vem com uma questão que precise de uma intermediação, eu tô com uma questão relacional com o meu gestor, a gente vai propor soluções, assim, cara, você já conversou com ele, já pensou em fazer XYZ? E aí você falou, cara, mas não rola, não consigo ter esse Não diálogo. funcionou. E aí eu preciso criar um elo de confiança com você e falar assim, olha, tá, então eu vou precisar entrar. Mas para eu entrar, eu vou tentar, no meu máximo, garantir o sigilo, obviamente. Uhum. Mas tem situações que são muito específicas. Então, a gente entra mesmo como mediador dessa situação e eu preciso estar alinhada e acordada com você que essa situação vai ser exposta. E daí cabe o nosso trabalho da melhor forma possível, que é o que a gente sempre tenta fazer, de trazer esse olhar neutro, Sim. com a nossa visão e com a nossa interpretação. Eu não sou um leve trás Sim. da tua informação. Eu não vou pegar o que você falou e trazer para o gestor. Eu vou fazer a leitura do que você me disse,
Até né? pra não ter problemas futuros, né? Às E vezes vou esse talvez problema é trazer recorrente, como né? feedback para ele, Uhum. vou trazer como um ponto ali a ser desenvolvido. E isso talvez quebre esse sentido da não exposição. Entendi. Mas é uma exposição necessária e que é É acordada, acordada. entre Sim. nós. Fala, cara, não, também, então não me sinto confortável, deixa eu pensar como eu vou resolver isso aqui, sabe? Entendi. E a gente Mas tenta resolver de ponto outra importante. forma. Exato. Mas o que eu via nessa transição como maior ganho para mim era uma maior leveza, além de realmente mudar de cenário, mas eu acho que o BP, ele também traz muita coisa legal proativamente, entendeu? A gente não fica apagando incêndio de problemas somente. É claro, tem situações sim, mas a gente também planeja coisas para as áreas, sabe? Proativamente. A gente surpreende os heads com novas entregas. Ou isso não é obrigação acontecer todo dia, mas isso está dentro do nosso escopo, sabe? Dado que a gente tem um olhar diferenciado, a gente pode pegar uma coisa que o gestor não estava esperando e trazer, olha, isso aqui. Vamos fazer isso Incita aqui? outras coisas, né? Exato. Então, isso me instiga muito porque a gente sai da zona de problema. E a gente atua também nessa zona, sabendo fazer, né? Que é muito importante, porque isso acontece sempre. Mas a gente também vai para uma zona de planejamento. E isso não tem a ver com problema, tem a ver com solução total, né? Tá vendo? A gente sendo proativa, a gente antecipando as coisas, a gente não vai ter problema, tá? Então, eu acho que essa é mais a nossa missão até do que resolver um problema, né? Antecipar alguma coisa que possa vir a ser um problema. E como é que é antecipar aqui no URB? Porque, assim, eu entrei em 2020. Em 2020 éramos 300, 2021 700, 2022 não sei quantos seremos. Então, como é que é antecipar em uma casa que só cresce, que aumenta e que muda Acho e que que tem a ver com experiência também dos profissionais, porque e aí falando por mim, né? Eu já vi muitos problemas acontecendo dentro das empresas que eu já trabalhei. E tem coisas que você vê que vão acontecer. Essas ondas virão, né? Então é uma coisa que a gente debate já internamente. Cara, isso aqui é muito comum, inclusive, a gente ter esse tipo de conversa, né? Isso aqui pode dar BO. Sim. Né? Isso aqui pode acontecer. Se a gente não fizer... Então, assim, eu acho que tem olhar também... de minimizar também impactos, assim. Tem coisas que são inevitáveis, mas a tua experiência, a sinergia com a área, o teu olhar técnico, né, ali, enquanto visão de pessoas, consegue fazer leituras que antecipem. Então, assim, o BP, ele, antes também de tudo, né, junto, não só antes, né, ele tem que fazer boas leituras. Sim. Tem que ser uma pessoa atenta a comportamentos, pessoas, ações, problemas, e ter isso num radar, assim, né? Muito linkado com o nosso viés ali dos subsistemas de pessoas, mas não só isso. De forma que a gente consiga antecipar. E se a gente não conseguiu antecipar, a gente tem que propor soluções. Acho que isso muda também muito de acordo com a experiência ali do profissional, conseguir ter um leque mais amplo para opções de solução, né? Então, de novo, assim, é um cliente. Problemas sempre vão ter. Então, eu tenho que ter opções de resolver esse problema. E muitas vezes eu já vou vir com essa opção de solução. Mas é importante a gente falar sobre isso. A gente não é o gestor daquela área. Né? A gente trabalha em conjunto então a gente vai dar opções de ferramenta, mas quem é o solucionador, lembra que a gente trabalho falou invisível. sobre o protagonista, é a liderança, ou às vezes até o próprio time, porque a gente não fala muito da liderança, do protagonismo do time, né? Da equipe. Às vezes a pessoa vem com uma questão e fala, cara, você deve ser protagonista dessa situação. Sim. Por que eu tenho que esperar a pessoa para poder buscar um feedback? Você é protagonista também dessa história. Esse é o tipo de conversa que a gente tem muito também com os times, né? Empoderar essas pessoas para serem donas da sua carreira. Ter autonomia. Ter autonomia. Uma coisa que a gente fala tanto aqui, né? É o empoderamento. Porque isso é muito importante. Eu, como profissional, e aí sendo BP ou não, eu sou dona da minha carreira. Eu tenho as minhas vontades, eu tenho os meus desejos futuros. Então, eu sou responsável por trilhar isso. E aí, como eu vou construir, aí que tá. Sabe? Se eu sou uma pessoa que vou esperar que o gestor me veja
deduza, foque em mim. Espere. Cara, às vezes a minha expectativa vai ser quebrada, Uhum. sabe? Ao passo que eu sou dona da minha carreira, eu sei do que eu gosto de fazer. Eu sei se eu pensar um pouquinho e parar, o que eu quero fazer ano que vem, daqui a 2 anos, eu vou começar a alinhar as minhas expectativas e eu posso chamar o meu gestor para o one-on-one para dividir isso com ele, sabe? É claro, a gente tem o nosso período aqui de avaliação de desempenho que eu sempre falo, cara, é muito importante esse encontro, porque é muito importante essa fala, esse espaço de fala. Vamos falar sobre a minha carreira? Essa situação de avaliação de desempenho. É porque o É um momento de período, avaliação é durante semestral? semestral, trimestral? todo início de ano e meio do ano. E A aí, gente roda ciclos de avaliação. exato. Né? E aí é um Mas momento. é de vocês ou é da equipe de vocês? Como é Não, que o funciona? gestor faz com a sua equipe, com o seu time, né? sim. Avalia individualmente. Aí você tá por trás. Primeiro, antes disso até, é importante falar que essa é uma solução de RH, por exemplo. Isso. Essa Sim. é uma solução do time de especialistas, do time de people. O desenvolvimento dessa ferramenta, que pode ser uma plataforma ou que pode ser da forma que é. Então, essa solução ela foi desenvolvida. Nosso papel ali como facilitador é trazer isso, essa solução, e aplicar nas áreas. E aí você tem todo o processo do ciclo dessa avaliação, que era o que a Entendi. Dani estava Sim. falando. E aí, isso culmina, na verdade, no one-on-one. Eu e você. Você é minha funcionária e eu vou te dar o feedback da avaliação que eu fiz. Do semestre Sua. que se passou. Entendi. Desse período aí. E é um momento em que, e aí eu bato muito nessa tecla com os times, de que você também é protagonista dessa conversa. Não sou só eu te falando. Você, nesse momento, vai se apropriar do seu futuro e vai falar, não, beleza, tô de acordo ou não com essa avaliação, né? Porque você tem esse espaço. E você falar, tá, vamos falar de futuro, de carreira. É um momento muito momento, importante. É um momento em que você se apropria da sua vida, em termos profissionais, e divide com o seu gestor, porque nem sempre ele vai adivinhar tudo que... Eu acho que ele nunca vai adivinhar tudo que você alinha, quer, não tem como né? adivinhar. Às Se vezes ele alinha até tem um feeling, expectativas mas... também, né? Porque é importante falar do processo de avaliação mesmo, né? Falando da ferramenta em si. Você tem ali a divisão na ferramenta de soft skills, que é o que a gente chama de comportamentos, e hard skills, que são as entregas técnicas, né? O que é esperado para a sua função. Então, nesse momento, é o momento de fazer uma baliza, Sim. né? Entre aquilo que é esperado e aquilo que você entrega. E você também tem um momento de refletir, que é a sua autoavaliação, para entender, e essa autoavaliação é extremamente importante durante um ciclo. Tem algumas ferramentas que não colocam esse anterior ali, esse processo anterior, que é a autoavaliação. Mas veja, se você está num processo de avaliação e alguém chegou e deu isso para você, olha, Tamires, eu te avalio assim, 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 você não teve oportunidade de fazer uma reflexão sobre aquilo, Por que eu tô assim? você não está dentro daquele processo. E até ter sua opinião sobre para debater depois. Exato. Entendeu? E aí é o ponto da construção da carreira. E tem que fazer uma reflexão muito consciente. Ah, beleza, daqui eu me vejo dessa forma, aqui eu não me vejo tanto ainda dessa forma, aqui eu preciso me desenvolver. Então, esse momento é um momento onde o gestor vai te avaliar dentro daqueles critérios, mas não somente isso, acaba sendo muito mais amplo do que só os critérios que estão descritos ali. E você também pode refletir sobre aquilo que você está entregando perante aquilo que é esperado de você. E aí é um momento também para poder falar de carreira, poder falar daquilo que você quer daqui para frente, aquilo que você precisa para desenvolver. É uma via de mão dupla, não é um caminho único, entendeu? Essa é uma das soluções que a gente tem, né, como RH, para facilitar a vida de uma área, na verdade, né? E Ajudar aí, a caminhar. E entrando no processo da BP, fala, tá, como a BP atua nisso? Porque tem muitas empresas que têm um processo de avaliação e não tem BP. Sim, Então como é que faz? E aí você tem lá uma ferramenta, sai um comunicado interno, fala, galera, começou o ciclo de avaliação. E aí as pessoas são autogerenciáveis, vamos dizer assim, ou não. E elas vão lá e clicam, começam a fazer o processo de avaliação. Nesse caso, quando você tem uma BP, é aquilo que a gente estava falando de solução mais customizável. Você vai pegar essa ferramenta, você vai para dentro da área que você atende, você vai olhar com o olhar ali estratégico, entendendo a necessidade de cada área, o perfil de cada área. Você vai, muitas vezes, desenvolver esse líder, porque muitas vezes ele nem sabe como construir um feedback. Exato. Essa Você parte sabe como muito dar um importante, feedback? inclusive. Você sabe como receber um feedback? Porque às vezes a gente fala muito de Porque vai de dar pessoa pra feedback. pessoa também, Sim, né? sim.
muita experiência de vida mesmo e profissional. Total. Nunca deu um feedback na vida. Nunca deu. Eu falei, cara, como eu começo? É. Então, você entende? O Business Partner, ele vai atuar, inclusive, nessa preparação. Sim. Olha, você precisa construir esse lugar. Como você dá como você dá um feedback? Como você recebe um feedback? Como você constrói um plano de desenvolvimento individual, que a gente chama de PDI. Né? Como que você vai montar essa agenda? Como é que você vai construir essa narrativa, né, para a pessoa? Então, se você não tem essa pessoa que vai olhar ali para você de forma individual, porque um gestor também tem necessidades, entendimentos diferentes do outro, você coloca todo mundo de uma forma muito genérica e generalista. Bota todo mundo numa caixinha mesmo. Bota todo mundo numa caixinha e aí você vai ter soluções e uma empresa dentro da caixinha. E é tudo que a gente não é. E assim, até funciona em algumas empresas, mas dá para ser muito melhor, né? Por isso que o BP tem esse papel. E aí você tem que contar com a sua conexão com esses líderes mesmo, para você entender quem nunca fez, né? Quem é super experiente, quem manda muito bem, né? E aí dá o feedback também, porque a gente também dá alguns feedbacks para esses gestores que a gente atende, né? Alguns, tipo, muitos. Às vezes a pessoa muitos. Não repara, mas a gente está dando feedback. O nosso olhar é o desenvolvimento desse gestor. Uma vez que você também, não só do gestor, mas do gestor da equipe, mas uma vez que você desenvolve essa camada, você está subentendendo ou planejando que ele descentralize isso, né? Sim. Então, você tendo bons líderes, pessoas que saibam desenvolver outras pessoas, está cascateando isso, né? Então, você vai ser bem desenvolvido, né? E por aí vai. E aí o trabalho invisível é muito nesse sentido, né? A gente foca também no desenvolvimento desses gestores, acho que todo dia, né? Porque ao menor sinal de alguma coisa que a gente olha e fala, cara... E aí, leitura de cenário, lembra? Isso aqui pode ser que não dê bom daqui a pouco. Aí a gente já vai tentando... De cliente, de dentro da empresa, PP é só uma visão para dentro ou tem essa visão para fora também? Que o RH também tem de seleção, capturar um talento melhor? Nesse sentido temos muita visão para fora, sim. Porque a gente tem que olhar mercado. O que eles estão fazendo que eu posso implementar aqui? Sim, faz muito parte da nossa rotina, porque a gente, acima de tudo, tem que estar atualizada com o que está sendo feito em termos de boas práticas, benefícios atualizados. Inclusive, você perguntou lá atrás, cara, como que nesse cenário a gente antecipa coisas, né? A gente tem que estar muito bem atualizado, não só com a fonte dentro da empresa, tipo, para onde a empresa quer ir, onde a gente quer chegar, ou quais são como vai ser esse caminho que precisa. Mas também o que a gente está fazendo de prática fora, embora que no URB também a gente não tenha muito hábito de... Não é que não de olhar para fora, mas é de olhar para fora e não usar isso como especificamente um exemplo a ser seguido. Pode ser um exemplo a não ser seguido. Como é que é isso? Trabalhar no URB, assim, você não... Claro, vocês podem olhar para fora, mas... E aí? No URB... A gente tem que estar conectada com a essência. Sim. Eu acho que a gente conectada com a essência, de cara a gente consegue entender o que vai ser legal para a empresa, ou que a gente não pode nem pensar em implementar aqui porque não cabe, tá? E temos muitos desses exemplos. Não tem como. Tem que ter um olhar criativo, eu acho, também. E eu acho que a criatividade, ela... conecta coisas, assim, né? Às vezes a criatividade não é criar coisas, mas é conectar coisas e fazer delas novas coisas, né? Então... Modificar para usar ali, né? Para poder usar pra gente. Então não é, meu Deus, eu vou inventar roda, assim. Não, cara, às vezes eu vou ter um olhar criativo. E às vezes um olhar criativo é você fazer... coisas diferentes, de diferentes formas, juntar uma coisa ali e outra aqui, fazer de um outro jeito. Isso também é criatividade, isso também ajuda a gente nas antecipações. Acho que a gente não falou aqui de escutativa, né? Mas não especificamente, embora a gente tenha falado de várias formas da escutativa. Vocês falaram muito sobre BP, eu tô ficando aqui imersa, tô ficando maravilhada, gente. Quer ser BP? Eu quero! Para! Mas é apaixonante, né? Imagina você poder ajudar uma equipe inteira e você... É um trabalho invisível, mas é um trabalho tão importante de uma somatória de fatores, assim, que fazem um bem-estar para a empresa de uma maneira geral, que eu tô aqui apaixonada. Pode seguir. Não, mas é porque esse lance das... Seguindo. Esse lance da escutativa é muito interessante, porque a gente usa a escutativa para vários fins. E um dos fins é a tal da criatividade, porque às vezes está conversando informalmente com alguém
mas a nossa escuta ativa, já antenada, ela conecta uma fala com uma nova ação. Simples assim. Às vezes é uma fala despretensiosa. Não, mas às vezes é uma fala despretensiosa de alguém, de algum cliente seu, e você tem um insight. Opa, essa fala foi despretensiosa, a pessoa pode não ter reparado, mas isso aqui já me dá um insight para uma coisa muito legal, para uma ação muito legal. E como a gente tem que ter muita escutativa, e para todo o time, não é tão estranho que isso aconteça, sabe? Da gente ter uma ideia no meio de uma conversa, às vezes, despretensiosa. Tomando vinho. Aí, meu amor, me chama. Ideias não executáveis. Hashtag me chama. Ideias não executáveis, às vezes. Mas sim, por que não, né? A próxima vez eu no podcast vou trazer o vinho pra gente tomar. Não, mas aí vai durar 3 horas. Não sei se pode. Não Aí sei depende se vai da estar agenda de podendo. vocês, Trabalho pra né? edição, vai ter Mas BP é muita coisa. O BP que eu acho que é bem vocês amplo mesmo. Por que vocês quiseram vir para a URB? Como é que foi essa vinda para a URB? Assim, Eu vou deixar quem veio primeiro falar primeiro. Vai, Mayara. Tá. Eu acho que não só a vinda para a URB em si, mas eu acredito muito no papel da BP. Eu não tô falando no meu, no da Dani, tô falando dessa cadeira especificamente, dessa posição. Então, desde que eu atuei lá atrás, quando eu comecei a atuar como BP, sou formada em psicologia, entrei classicamente, primária. Tive o privilégio de passar inicialmente por uma empresa generalista, que eu atuei em vários subsistemas. Depois, foi uma empresa onde eu já atuei como BP. E desde que eu atuei como BP e vi a forma que você tem de atuar muito mais estratégica, com soluções para as pessoas, e o resultado que isso traz, eu não consegui pensar em exercer outra o coisa. olhinho brilhando, gente. Não é? Maravilhoso. É muito É muito louco, gostoso. É muito bom mesmo, assim. A galera especialista continue, que a gente também precisa de você. Todo mundo vai- Embora a migração seja um Mas caminho, tem uma galera né? também muito apaixonada na área especialista por desenvolver essas soluções. E tá tudo bem. E tem gente que é apaixonada por pegar essas soluções e trazer isso para a área de negócio. Então, o URB veio para mim com essa, né, com esse olhar, com essa possibilidade em atuar numa empresa que tem esse olhar tão singular para as pessoas, para o resultado que aquilo gera, enfim. Acho que não é uma história somente do URB estar aqui, é uma história da posição, na verdade. Acho que, pelo menos, a minha história especificamente. Obviamente, sou apaixonada por tudo que a gente faz aqui, mas não só por isso, eu sou realmente apaixonada pelo aquilo que eu faço, porque eu acredito que a gente tem potenciais e potências. Então, desde que eu comecei a atuar como BP, eu entendi que aquilo era uma forma de eu exercer o meu melhor potencial. E exercer o meu melhor potencial, no meu ponto de vista, aquilo que eu acho que eu faço melhor, é potencializar pessoas. Eu, pelo menos, falo isso. Nossa, ela fala arrepiei, bonito, cara. né? Eu Meu arrepiei. Deus, Nossa, Gia. gente, eu Como não que eu vou ensaiei. falar agora? Eu não quero pôr Você próxima pediu pra falar resposta. primeiro. Mas é porque eu realmente falo de coração, porque eu realmente acredito muito Mas você tá entrando agora no meu discurso. nessa potência. É que eu ia falar isso de coração. De coração. Vamos, Aí fica corta. difícil. Tá, corta. Fala outra coisa, que é do coração que eu vou falar. Do coração, não. Mas eu já tinha falado do coração. Não, você falou outra coisa. Genuinamente, É, então. Você falou outra coisa. Enfim, então a história ela se cruza aí, por realmente acreditar na posição, e exercer isso aqui dentro é muito gratificante mesmo, assim. A forma que as pessoas deixam a gente entrar nas áreas, Ih, tá nas entrando na minha soluções. resposta de novo. Ai, meu Mayara, Deus, tá que difícil. Tá me importunando. Eu não sei se você tá copiando. você que Reduz, vai copiar o que eu tô amor. falando, Não, então. não vou. Eu tô avisando, eu ia falar disso. Ah, não, ninguém vai saber, porque eu comecei a falar primeiro, não é mesmo, Brasil? Socorro, cara. Tá, peraí, Mas Mayara, então, olha calma só, aí que eu tô Dani. Acho que já pegando, deu Mayara, tempo dela, Dani. gente. Eu não respondi por Me você, fala- não. não. A Dani também pensa a mesma coisa. Tá respondido. Idem. O que fez você vir para... Não, quero a pergunta toda. Não, mas Fala a de sua é novo. bonita, a sua Então. é bonita também, que eu já escutei essa Não, história. então, eu quero saber o que te brilhou os olhos, o que fez de diferencial. Você fala, cara, é o URB, eu quero trabalhar nessa empresa, eu quero ser BP nessa empresa. O que mudou Cara, de eu sou, fora pra cá? Sou muito suspeita, mesmo, porque... E quando eu entrevisto... Sou muito suspeita, sou suspeita. Quando eu faço entrevista, os candidatos no final falam assim...
Nossa, você gosta mesmo dessa empresa, né? Eu quero trabalhar aí também. Porque, não? cara, Como não? mas é genuína a parada, assim. É de coração. De coração agora. É de Vai, coração. vamos lá. Não vou exagerar, tá? Tá. Tá falando que eu Não, de exagerei? amor, de amor. Não, o brilhinho tá nos Não, olhos das eu não vou duas. exagerar. BP, amo esse cargo real, assim, foi a transição de carreira mais assertiva que eu fiz, com certeza. Não me arrependo nem por um segundo, porque eu amo muito essa posição. E quando eu tive a minha... Na verdade, antes da minha primeira entrevista no URB, quando eu comecei a pesquisar, porque eu dou as gugadas, né, óbvio, eu faço Ai, meu Guga, dever de maravilhoso. casa. E eu comecei a pesquisar na empresa e dos gestores e tal, e o que tinha disponível na internet, e tem muito material disponível na internet, e eu falei, cara, sensacional. Isso tem muito tempo, né? Então, assim, a gente tá bem melhor agora, eu até acredito Tem um nisso, tempo, assim. um ano. Tem um ano. É que pra gente que um ano tem são um- apenas Não, 5. um ano aqui, 57. gente, um ano aqui é 10. Um É assim. ano- Mínimo, um ano então, aqui. assim. Eu comecei a pesquisar, eu fiquei mega empolgada. Aí veio minha primeira entrevista, eu falei, pronto. É sobre isso. Se eu não passar, sacanagem. Porque eu já me considero funcionária. Sim. Mas eu já tinha certeza que eu ia passar. Porque sabe aquela coisa do feeling que a gente tem? Você tem Te aquele falei. sentimento. A gente tem. E aí foi passando, né, de etapa, e eu fui realmente ficando apaixonada pela empresa. E eu já estava trabalhando 100% em prol da minha admissão, sabe? Aquela vibes assim, cara, eu preciso Juntando documento. entrar nisso. E eu acho que muita gente que entra tem o mesmo discurso. Eu fui conquistada na seleção. Totalmente. E quando eu entrei, não virou a chave do tipo, foi só na... Não. Eu fui muito bem recebida. Sim. E o URB é uma empresa, pra mim, apaixonante. Apaixonante, intensa, apaixonante. Porque a paixão é intensa. Paixão é intensa. É intensa. Te deixa sem dormir, te Tá, causa um insônia no bocadinho, estômago. tudo isso. Mas também tem muito sorriso, muita coisa boa, muita comemoração. Literalmente, às vezes, né? Muita comemoração. O povo gosta de uma festa apaixonante. de um vinho, de Gente, uma cerveja, né? é apaixonante essa empresa, de verdade. Então, qual foi a sua pergunta mesmo? O que me fez estar aqui? Que eu já me perdi. Era isso? Era isso. O que me era fez estar isso. aqui foi a paixão que eu senti logo de cara. Paixão Eu acho que tem muito a ver com o meu perfil, a empresa, no sentido de estar lá, atacar. Sabe, aquela coisa assim, não me encaixo só nisso, me encaixo naquilo, mas me Aqui é encaixo naquilo muito também, fluido, né? entendeu? É Então, assim, muito faço fluido. podcast, sento na mesa e analiso uma planilha e tô entrevistando gente para sistema novo. Então, assim, é uma macarronada com salsicha e ovo e feijão por E cima. feijão, tem que ter um feijão. Tem que ter um feijão. E é gostoso pra caramba. E é isso, assim. Não sei se eu respondi. O Acho que que eu me embolei um pouco. Não, vocês são maravilhosas, gente. Desculpa. Fico bonita. O que Mas vocês eu tinha indicariam escutado, para as pessoas que estão ouvindo ou então que estão vendo? Ih, quer responder primeiro, né? Nitidamente. Não, é já, porque- já ficou que nem galinha de briga. Já botou o petróleo. sabe agora eu por vou quê? falar de novo. Eu tava aqui toda relaxada e o Lelê tá assim pra mim. Aí eu vou pegar aqui Não, no mas foi microfone. bem na hora, né? Quem quer responder? Você, Não, pode ser. Eu queria pode saber estar o que respondendo. vocês... Eu não sei nem qual é a o que pergunta. vocês falaram. o que você indicaria? Não. Falariam para uma pessoa que tá vendo, que tá escutando esse podcast sobre a URB, porque assim, o que é o diferencial da URB para vocês? Ai, Eu acho Dani, que porque não- Dani já tá... Eu acho que nem todo mundo pode trabalhar aqui. De cara. É. De cara. O URB, isso eu falo nas minhas entrevistas. O Vai lá. URB, ele é Ai, uma top secret. empresa, top secret, tô revelando agora, hein? Brasil Informação de primeira mão. de primeira Daniela mão. Mendes Vai, revela o que fala. fala Só na que quem viveu entrevista. sabe. Essa vibe é muito boa, mas tem realmente pessoas que... Não é pra todo mundo mesmo. Por quê? Quero saber, agora Assim, fiquei intrigada. Não, sim, mas é verdade. E você vai concordar comigo. Depois eu tenho uma URB. analogia. Eu tenho uma analogia que eu gosto de usar, tá ótimo. Gosto de estar usando. O URB, eu acho que ele tem uma barra alta, sim, pra contratação, sabe? Mas é uma barra alta de profissionalismo e uma barra alta pra escolher as pessoas como seres humanos, tá? Pelo Não menos adianta a só gente ser só bom numa coisa, Não adianta ser só bom tecnicamente. Você tem que ser bom de coração. E eu não tô fazendo uma coisa assim, é balela. Não é balela. A gente
conta mesmo muito com esse fit cultural. A gente valoriza sabe? histórias, Valoriza. A gente valoriza pessoas boas de coração. E não precisa ir muito longe. No seu onboarding, você vê que as pessoas estão te recebendo de forma calorosa, assim, sabe? Então, você vê que as pessoas que estão aqui dentro, pelo menos a maioria, tem, de fato, essa pegada, entendeu? Da gentileza, essa pegada do vamos compartilhar conhecimento, do abraço. Nem que seja um abraço fictício, Virtual, mas né? Então, o que eu falaria entenda se essa é a sua vibe. Se for, só venha. Se joga, porque aqui é um lugar muito legal. Muito legal de troca, muito legal de fazer amizades, muito legal de passar as horas de trabalho, sabe? Que a gente trabalha pra caramba, mas eu legal. tenho contrapontos com relação a isso, né? Você tem notícias. Então, passar essas horas de trabalho. Você. A de mim? É. Ai, meu Deus, ela tá me queimando, cara. Eu tô aqui falando aqui no microfone, cara, até nervosa. Essa parte de não cortar, né? Vão cortar? Corta, Não. tá? Por favor. Nossa. Então, você tá quebrando meu raciocínio, Mayara. Tava falando o quê? De Mas é um vibes. teste, porque o Uber é isso, amor. Tô Meu na vibe Deus. Uber. Do nada você vem outra coisa e volta pro fluxo, vai. Isso, acabou minha resposta, gente. Eu acho que a pessoa tem que entender se essa é a vibe dela. Tem que ter bom coração. Tem que gostar de estudar. Porque aqui é desenvolvimento. Aprendizagem, ensino. Aprendizagem, ensino. E eu acho que tem que gostar desse ambiente intenso que a gente tem, surreal, apaixonante, e ser metamorfose ambulante. Agora eu quero saber da... Eu tô. Mayara tá toda cheia de... É porque você tem uma postura maravilhosa, intacta, amor. Eu não consigo, minha coluna não consegue suportar isso. Eu tô aqui mudando todas as posições. Gente, a Daniela Mendes tem a postura ereta, maravilhosa. Eu tô até olhando, não sei se pra câmera. Eu quero saber a analogia, Mayara. Acho que é. Que acho que é pra câmera ali, ó, aquela ali. Mas que tá ali assim, Aquela é dela. Ah, meu Aquela Deus, é dela. Meu Deus, ela tava olhando pra câmera errada. Faz de novo pra aquela. Eu fiz um podcast inteiro, né? Mentira! Você não reparou que ela tá fixada direção errada? Amor. Ah, mas vai ficar bem natural. Então, Mayara tem que ser, ó, quer trabalhar no Uber, tem que ser igual Mayara. Não tem que ter um padrão. Desconectada, sem padrão, vai. Sem padrão. Inclusive, esse é um bom ponto da analogia de não ter um padrão. Mas eu falo que... No meu case, no final do meu case, eu coloquei o desenho de uma montanha-russa. Quando eu comecei a pesquisar aqui, Urb e tudo mais, eu falei assim, cara, essa deve ser a sensação de trabalhar nessa empresa. Tipo, zero tinha noção que era isso. Era isso real. mesmo. Era isso Real. todo dia. E, juro, no final do meu case tinha uma montanha-russa, uma galera. Primeiro porque eu adoro essa adrenalina e isso conecta com o que a Dani tá falando. Você tem que curtir essa emoção aqui, dessa despadronização, de fato, de cada dia você ter uma coisa diferente, uma necessidade diferente, você tá aqui, mudar o caminho e tudo bem. Só que a gente tem que entender que também tem pessoas que tá tudo bem, não estar tudo bem. Não é pra todo mundo mesmo. O game não é pra todo mundo. E tudo bem, vão ter outros lugares que vão acolher essas pessoas de forma diferente. Então, no meu case, eu coloquei essa montanha-russa, porque eu acho que é muito essa sensação de estar aqui. Essa adrenalina constante, é esse plot twist. Você começa o dia de um jeito, termina de outro. E você tem que gostar disso. Tem que ser saudável. Né? Você tem que gostar de curtir essa emoção. E é muito bom pra quem curte, real, assim. Então, pra quem tem gostoso, essa adrenalina, olhando é pra muito câmera bom. correta, Olhando pra ela. câmera correta, gente, é muito bom. Lá, é a minha de lá, câmera 2. É porque eu tô... Gente, sou acostumada a muitas câmeras, enfim. Desculpa, microfone. E... a outra coisa... Não, tá dando aqui, não. Ela não sabe nem falar no microfone. E uma outra reflexão que eu fiz recente, conversando com uma pessoa, que eu não vou revelar fontes. Não, Ética, ética. eu não vou revelar fontes. A gente estava conversando sobre... Só falta ser de mim. Não era. Era um cliente, era uma cliente. Tá. E se você estiver assistindo, você vai saber. Meu Deus. A gente estava conversando sobre Urb, assim. Ela tava aqui na época, sei lá, 3, 4 meses.
E eu já estava fazendo um pouco dessa reflexão antes, eu não sei se quem conhece, assim, tipo, bolsa de valores. Você dá um Google aí, bolsa de valores, mercado de ação, criptomoedas e tal, não sei o quê. E você vai ver aquela oscilação, né? Você tem o gráfico, você tem um gráfico... E sobe e desce, é um monte de... Você tem um gráfico do dia, você tem um gráfico da hora, você tem um gráfico da semana, e isso tudo... E depois você tem um gráfico do mês, e aí você vai juntando isso, você vai dando zoom, assim, né? Você pega o gráfico do mês, você abre depois ele por semana, depois você abre ele por dia, depois você abre ele por hora. E cada uma dessas aberturas, elas têm 1000 oscilações. Tem gente que tem aversão a esse tipo de mercado, porque é um mercado de risco. É um mercado que você tem que ter coragem para entrar. E tem gente que curte essa adrenalina de estar aqui, porque fala, cara, é isso que me move. No final, você olhar todas essas oscilações e entender que ao final de um período, de 1 ano, 3 meses, seja lá o que for, você construiu esse gráfico, você construiu essa narrativa e você começa a entender essas flutuações. Agora é o momento de entrar, como a analogia da bolsa mesmo. Agora é o momento de entrar, de sair, de comprar, de vender. Não sair do urbe, tá, gente? Não é isso. Mas de recuar, de avançar, de colocar um projeto, de falar com uma pessoa, de fazer não sei o quê. Isso oscila muito, porque a gente... Não é que a gente oscila por oscilar, é porque a gente está em constante mudança. E se a gente não... A gente não tem muita zona de conforto, né? A gente vai mudando. Se a gente não entender isso, vai ser desconfortável. Então, você tem que buscar um conforto no desconforto. E tem que ser bom. Então, para quem curte isso, gente, só vem, porque é isso o tempo todo. Para mim, assim, fazendo depois essas reflexões, depois de 1 ano, depois do meu gráfico de 1 ano... meu gráfico de 1 ano, é isso, assim, essa sensação. E aí você fala, cara, então... Agora eu aprendi a jogar. Agora eu acho que é bem jogo, isso, né? Você pode não aprender de cara, mas uma hora você aprende. Ou você realmente se rende e não fica. Porque isso acontece também. Acontece. Fala, cara, esse game não é... Acho que quem fica é bom, né? Quem fica é quem aprende a jogar, assim, esse jogo. E essa adrenalina que tá aqui, e as conquistas, e se sobe, desce, e vai, muda, e de novo. Porque, e aí, falando um pouco de equilíbrio, né? Equilíbrio de vida. É bom depois disso tudo que eu falei. Vamos falar um pouquinho de equilíbrio, não é mesmo? Porque toda essa montanha-russa, que a Mayara descreveu lindamente, pode também ter a ver com equilíbrio, sabe? Porque a gente tá falando de pessoas que gostam deste movimento, tá? E que vão se adequar a este movimento. Então, quando a gente fala de montanha-russa, não quer dizer que vai ser sufocante, só dor de barriga, né? Dor no estômago. Não vai vomitar o tempo inteiro. Não vai vomitar o tempo inteiro. Não. Não. Ela vai gostar do movimento. E vai saber que tem hora que para, que tem hora... Também, né? É exatamente isso. Eu, Daniela, hoje, sei a hora que eu vou parar. Sei a hora que eu vou continuar. Sei a hora que eu tenho que me dedicar mais. Sei a hora que eu posso estar mais light. Então... Quando você entra no jogo, eu aprendo a jogar. E aí, cara, vai pra galera. Porque a empresa é maravilhosa, você aprendeu a jogar, você tá no lugar que você quer e vai fazer perfeitamente bem, entendeu? Porque você aprendeu o jogo. Então, resumindo, eu vou falar assim, cara, você sabe o jogo? Pode vir. Vem jogar. Se você não sabe... Aprende ou não. Edita essa parte também, cara, sério. Não sei se ficou legal. Bom, gente, estamos aqui com a Mai e com a Dani, maravilhosas BPs. Fala pra câmera, tem que falar pra câmera. Não, tô Oi, falando gente. pra câmera. Oi, gente, estamos aqui com a... Agora só fica, depois que eu descobri a câmera, só fica assim. Olhando pra câmera. Estamos aqui com a Mai e com a Dani. Deram uma aula sobre BPs e sobre o que é trabalhar na URB. Eu acho que essa situação da... Tá de se jogar. Vai. Nossa. Que situação é essa, gente? Essa é o momento da montanha-russa. É você tá na fila ali, que você tá na fila, você vem entrar, respira. você fala, cara, é agora que eu Cara, vou entrar a no montanha-russa, eu acho que é perfeito a nossa a URB em si, a nossa vibe. E é isso. It's all about people. It's all about Obrigada, people. gente. Sempre.